Mas é importante a gente considerar aqui no campo estratégico que isso é a estratégia do lado de lá. Então a gente precisa ter essa consciência. O Bolsonaro não faz isso de uma forma inconsciente, isso faz parte daquela técnica de espiral do silêncio que eu venho falando, que tem sido utilizada e tem dado muito certo. Olha, essa técnica de espiral do silêncio, de falar, se você fizer isso, você é massa de manobra. Se você fizer isso, você é idiota útil. Foi exatamente essa técnica que conseguiu fazer com que muitas pessoas abandonassem a militância pela esquerda. Porque, olha, aos poucos, todos os coleguinhas começaram a falar, você acredita no PT, você é um idiota útil. Não, peraí, eu não acredito no PT, eu vou acreditar em quê? No Bolsonaro. Porque se você acreditar no Bolsonaro, você não é idiota útil. Essa técnicazinha de fazer um ataque sensacionalista contra a pessoa dá tão certo que foi exatamente isso que o ministro tentou fazer hoje na Câmara, foi exatamente isso que o ministro da Economia fez no momento em que ele foi chamado de tigrão com os pobres e tchutchuca com os banqueiros. Essa técnica de atacar e depois do ataque falar que a culpa é porque o PT quebrou o Brasil. Isso é uma técnica que tem funcionado muito bem. Qualquer coisa que aconteceu hoje, se aumentar a criminalidade por causa desses decretos de liberação de armas, obviamente o resultado imediatamente posterior vai ser que, olha, não, é a Dilma que fez isso e por isso aumentou a criminalidade. Não tem nada a ver com as armas. Não, as pessoas são idiotas úteis, mas elas não percebem que hoje a gente tem que cortar na educação porque o PT quebrou o Brasil. Isso tem dado certo dentro desse nicho. Por que eu falo que é importante a gente ter consciência disso? Porque não é só a estupidez do Bolsonaro falar que os nossos jovens, os estudantes, os professores são idiotas úteis. Isso é uma técnica de espiral de silêncio. Ninguém quer ser idiota útil. No momento que o presidente da República consegue fazer com que massa de manobra trabalhe chamando aqueles que estão lutando pela educação de idiotas úteis, eles conseguem desmotivar pessoas. Muitas pessoas simplesmente falaram, olha, deixa essa merda pra lá, por causa do tanto de vezes que eles foram chamados de idiota útil. Olha, eu estou lutando para que o petróleo seja investido na saúde e na educação do Brasil. Você é idiota útil, você é contra a privatização. A privatização é legal. Como é que é? Não, você é idiota útil. Aí a pessoa volta e fala, não, eu estou lutando para que a gente tenha direito de aposentar. Não, você é idiota útil, porque direito de aposentar é coisa petista. Eu estou lutando pelos direitos trabalhistas. Comunista, idiota útil. Essa técnica de espiral de silêncio, que o Bolsonaro continua utilizando, pasmem, ela funciona. Ela tem funcionado. Então agora é trabalhar exatamente no sentido de mostrar para as pessoas que isso é uma técnica dele, essa técnica que popularmente é conhecida como psicologia infantil, que é aquela mesma brincadeirinha de, olha, se você não fizer isso, você é mulherzinha, né? Se não fizer isso, é mulher do padre. Acontece muito aos 6 anos de idade. Quando a gente leva uma técnica dessa para pessoas mais adultas, ela vira isso aí que o Bolsonaro tem feito. Idiota útil, é massa de manobra. Ninguém quer ser idiota útil, ninguém quer ser massa de manobra. E pode ter certeza que vários eleitores do Bolsonaro estão impondo essa espiral de silêncio, como, olha, se você se manifesta contra o Bolsonaro, é petista, é idiota útil. Por isso que nesse momento eu falo que a pauta da educação foi muito interessante, porque a pauta da educação, ela quebra completamente a possibilidade do uso da espiral de silêncio. Na hora que uma pessoa fala, olha, eu não quero o Bolsonaro, eu quero que esse cara caia. Mas por que você é petista? Não, não é porque eu sou petista, não, é porque eu quero estudar. Você é contra o estudo? Né, mais ou menos assim, porque o eleitor do Bolsonaro sempre se achou muito inteligente. Aí vem o eleitor do Bolsonaro ainda dentro da escuridão e vira para você e fala, não, você tá querendo ir contra o Bolsonaro que você é petista. Eu falo, meu amigo, então quer dizer que você é contra a educação? Você é contra o ensino? Porque a gente votou no Bolsonaro porque ele investiu na educação, ele tá fazendo o contrário. Imbecil, idiota útil é você, não sou eu. Então esse poder dessa pauta de reverter a espiral de silêncio, mas desde que a gente tenha consciência que essa espiral de silêncio está acontecendo, para a gente lutar contra a arma do inimigo e acertando exatamente onde a gente pode acertar para desmobilizar, para desativar, neutralizar esse poder de fogo que não necessariamente o Bolsonaro, mas toda uma equipe que se formou no entorno do Bolsonaro, né, começa, obviamente, nos Estados Unidos, passa por Olavo de Carvalho, chega aqui no Brasil e tem toda uma massa de manobra idiota útil que ganha dinheiro para isso, talvez não seja tão idiota, mas que acaba fazendo a população toda pagar por um esquema de imbecilização que tem funcionado muito bem.